dia. Nós vamos estar, mais uma vez, cultuando a Deus, não é? Estudando, conversando, refletindo a respeito da palavra de Deus. E, como temos feito sempre, é uma busca de compreender o máximo possível a respeito desse amor e dele desfrutar o máximo que ele tem a oferecer, o que já é muito, não é? Então, quanto mais conhecemos sobre esse amor de Deus para comigo mesmo, para com as pessoas, para com toda a humanidade, quanto mais conhecemos esse amor, mais a gente descansa nele, mais a gente termina desfrutando de saúde espiritual, saúde mental, saúde social, né? Só pelo fato de conhecermos melhor a respeito desse amor, tá bom? Então é isso que a gente tem feito nos nossos cultos, não é? Pelas manhãs, sempre cutucar um pouquinho mais para que a gente conheça melhor esse amor do Senhor. No Salmo 119, versículo 151, a Bíblia diz assim, o salmista diz assim: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. O interessante nessa palavra do salmista é que ele conhece que Deus está perto, ele sabe disso, não é? Mas sabe intelectualmente, tá bom? Intelectualmente. Por quê? Emocionalmente e espiritualmente, é aquele homem que a gente já viu em outros versículos, apavorado, perdendo noite, não é? Acordando cedo, nem dormindo, para poder pedir a Deus, lembrar a Deus, para poder cobrar, entre aspas, né? Cobrar de Deus. Então, quando você descansa, você não faz nenhuma dessas coisas, você fica tranquilo, você descansa, né? Mas o salmista sabe que Deus está perto, mas ao mesmo tempo se comporta, não é? Tem atitudes em relação a um Deus que ele termina imaginando que está distante, tá? Mas vamos ver o que é que ele fala nesse versículo 119. Na paráfrase terapêutica, o texto diz assim: Nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, e é fundamental lembrarmos sempre isso, para poder entender por que somos bem-aventurados, porque por nós mesmos não conseguiríamos, mas é preciso que Deus, pela sua graça salvadora e através da ajuda do seu Espírito, então ele trabalha para que sejamos bem-aventurados, né? Então veja só, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos feito saber, reconhecer, confiar e desfrutar, né? Não é somente saber, como o salmista, não é somente saber, é reconhecer, mas ainda não é somente reconhecer, é também confiar, descansar, tá bom? E desfrutar, o que é uma consequência disso tudo, né? Desfrutar cada vez mais, não é? Porque a gente está num processo de crescimento, de desenvolvimento, né? Então, reconhecer, confiar e desfrutar cada vez mais da presença íntima. Não é só da proximidade dele, não. É da presença íntima e misericordiosa do Senhor para com cada um de nós, o que nos tem auxiliado a compreender que seus mandamentos são verdade. Seus mandamentos funcionam, né? Seus mandamentos não estão aí para nos proibir, para nos limitar. Estão aí para nos dar liberdade, para nos dar saúde, para nos dar vida. É para isso que existem essas regras, existem essas orientações de Deus para a vida da gente. Não é para castigar, é para dizer para a gente qual a melhor maneira da gente usar essa vida que a gente recebe. É um manual.
né? Quando você compra um aparelho e você não usa conforme o manual, quanto mais você usa, mais você prejudica o aparelho. Porém, quanto mais você segue aquelas orientações do aparelho, melhor você vai aproveitar o aparelho, você vai até conhecer muito mais detalhes do aparelho do que se você for indiferente a esse manual. Não é assim? Eu tenho um celular aqui. Eu acredito que eu não use 40% desse celular, né? Por que eu não uso? Porque ainda não parei para descobrir quais as vantagens, não é, as virtudes que ele tem para me oferecer. Então eu vou me limitando a usar um pouco. E quanta coisa eu imagino que eu perco, né? Porque eu não uso totalmente, não sigo totalmente as orientações que o fabricante me dá. Tá bom? E assim mesmo é a vida da gente. Os mandamentos do Senhor, as ordens do Senhor, não é para nos proibir, mas é para nos orientar, é para o nosso bem, é para dizer como deveríamos ser e viver para melhor desfrutarmos da vida, desfrutarmos da companhia dele. Ok? Bom, diante desse espírito, não é que a gente então afirma que o nosso culto a Deus ele é saber mais sobre a revelação divina. E a gente já conversou, né, em cima disso, né, já conversou no primeiro dia. Cristo é a perfeita compreensão da revelação divina. Cristo é a perfeita compreensão da revelação de Deus. Segundo, na Bíblia, precisamos sempre distinguir a letra do Espírito. Esse é o nosso grande, né, o nosso grande desafio, tá? É distinguir, porque não é por culpa do texto bíblico, não, é culpa nossa, porque nós somos humanos como os escritores e a gente tem tendências como os escritores. E aí a gente termina querendo, não é, entender que o escritor escreveu é o que Deus revelou. E muitas vezes a gente vai descobrir que não é bem assim. Tá? O amor de Deus fala uma coisa e a vida preconceituosa do escritor, ele entendeu outra. Eu gosto muito de lembrar, vou voltar a lembrar, porque isso ajuda muita gente a compreender as coisas, não é? Deus, com todo o seu amor, revelando todo o seu amor, foi compreendido por Moisés como ele deveria entrar em Canaã e matar todo mundo. Agora imagine, o amor de Deus, agora veja a cabeça de Moisés, que não é diferente da nossa. A cabeça de Moisés, como é que funcionava? O amor de Deus está mandando eu entrar em Jerusalém, na Palestina, entrar em Canaã e matar todo mundo. E aí? Ok? É só para a gente compreender como é que funciona a cabeça do escritor. Não é? Deus está lá falando uma coisa, mas ele está captando outra por causa de uma série de preconceitos, intolerâncias culturais, muitas vezes, não é? Nossa. Ok? E não somos diferentes, não. Eu conheço pessoas que usam o nome de Jesus para perseguir pessoas. E aí? Né? Muito bem. Vimos também que para isto, né, para que a Bíblia, para que possamos distinguir isso, a graça nos capacita com a mente de Cristo. Vimos também que uma pergunta sempre é muito agradável fazer. Perguntar a Jesus, Senhor, isso que Moisés entendeu de Deus, tu falarias a ele? Foi isso realmente que Deus falou? Porque tem muitas vezes Jesus diz assim, olha, foi dito aos antigos isso, isso e isso. Digo, quer dizer, eles entenderam isso, isso e isso. Eu, porém, vos digo, é que Deus mudou? Não, Deus não muda. O homem é que entendeu errado o que Deus revelou a ele, né? Então a pergunta que é feita, e aí, se Jesus estivesse em meu lugar, o que é que ele faria? Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, a gente viu o seguinte, o Espírito nos guia a toda a verdade. Foi muito bom ontem porque nós tivemos textos bíblicos maravilhosos, que dá para a gente descansar, dá para a gente dormir tranquilo, né? Aqueles textos de ontem. E hoje, no Salmo 23, versículo 3,
o texto bíblico concorda com todo o ensino bíblico. Por que precisa concordar com o ensino bíblico? Porque o Salmo é uma poesia. E aí você não pode pegar o Salmo e fazer uma doutrina em cima de salmos. Não é? Porque o Salmo é uma linguagem figurada, é uma linguagem poética. Entende? Então é preciso, para você compreender ele, você precisa consultar todo o texto bíblico. O Salmo diz que ele me cobre com as suas penas, com as penas das suas asas. Isso é uma linguagem poética. E o texto bíblico não dá margem para acreditar que Deus tenha asas e que tenha penas, como faz a galinha cobrindo os seus pintos, né? Então, não se usa textos como Salmos, textos como Apocalipse, textos como Provérbios. A gente não pode usar, não deve usar como ensino fundamental bíblico para a vida das pessoas, tá bom? Porque são linguagens figuradas, que eles estão se expressando. Mas esse texto do Salmo 23, versículo 3, ele concorda com o ensino bíblico. Ele afirma que, veja só, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é? Ele me guia pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Ele me guia. E isso concorda com o ensino bíblico. É ele, o pastor, que nos guia. Ele vai à frente e a gente vai ali seguindo ele. Ele vai nos guiando pelas veredas da justiça. Tá? Isso concorda? Eu coloquei aqui os versículos, né? Efésios 5, 25, 27. Concorda com 1 João 2, 20, 27 e o capítulo 3, versículo 9. Entendeu? Então é uma obra, do Espírito de Deus na vida da gente. Tá? Então a gente fica nisso. Faz parte de toda essa nossa... desse melhor conhecimento da revelação de Deus no texto bíblico, não é quando a gente descansa, por exemplo, no que o Salmo 23, versículo 3 nos diz. É ele que nos guia a toda verdade. Tá? É ele que nos guia. Ele pessoalmente é que nos guia a todo o seu... a verdade, da sua revelação. Tá bom? Vamos ver aqui sobre o culto a Deus. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o verdadeiro culto a Deus. Deixa eu anotar aqui, colocar nos comentários. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, irmã Arideia. Bom dia, irmã Ivete Espíndola. Muito bom dia para vocês. Vamos ver aqui. Então, o que seria um verdadeiro culto a Deus no exemplo que queremos citar hoje, não é? É apoiar ações sociais pelo pobre. Por que pobre? Deus ama a todos, ricos e pobres. Deus ama intensamente esses dois grupos. Tá? Mesmo o rico sendo explorador, mesmo o rico sendo um assaltante, mesmo o rico sendo um ganancioso que não quer saber de problema de ninguém, ele quer resolver o dele, ele quer aumentar a fortuna dele, nem que com isso tenha muita gente morrendo de fome, nem que com isso tenha muita gente entrando nas guerras, nem que com isso, não importa, ele não está nem aí. Porque foi que eles criaram e nós aceitamos, e já que nós aceitamos, eles então descansam, de que não é culpa deles. Porque eles são astutos mesmo, eles são bons de negócio, eles são isso, eles sabem como produzir e como atrair as pessoas a comprar os produtos. Então, cada um se vire, cada um se responda lá. É problema de cada um. Ele é astuto. Então tá tudo tranquilo, porque ele não está roubando, ele está sendo esperto. Só que essa esperteza é bandidagem. Esperteza é crime. No mínimo, é pecado.
eu criar situações para prejudicar o outro e eu tirar o dinheiro do outro de qualquer forma, com conversinha bonita, criando, botando artista para vender, aquela coisa toda, eu estou tirando do outro. Eu estou aproveitando a fragilidade do outro para tirar o dinheiro do outro. E eu vender o que a pessoa nem precisa, mas eu quero vender porque eu quero ganhar dinheiro. Isso é crime, isso é pecado. Isso é contra Deus, porque você usa da sua astutice maligna para prejudicar o outro lá, que é fraco, frágil e cai na sua armadilha. Entende? Muito bem, mas os dois lados, né? Um é o bandidão e o outro é a vítima. Muito bem, mas Deus ama os dois. Os dois Deus ama. A Bíblia não diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, mas ainda assim, as pessoas que amam o dinheiro, que amam a riqueza, que amam o capital, que amam esse ganho desenfreado, Deus ama essas pessoas também. Mas Deus tem um carinho especial com o carente, com o necessitado, com o fraco. Entende? O outro não, o outro sabe se virar. O outro sabe se virar muito bem. Ele tem dinheiro para comprar o que ele quiser, inclusive pessoas, inclusive autoridades. Ele tem dinheiro para financiar a campanha, ele tem dinheiro para poder fazerem leis que favoreçam ele tem dinheiro para tudo. Tudo o que ele quiser. Esse sabe se virar. Mas tem o frágil, tem o pequeno, tem o fraco. Deus ama os dois, mas tem um carinho, uma atenção especial para com esse mais fraco. Então, quer adorar a Deus? Né? De verdade, não é com aquele blá 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 de todo dia, não. Aquele negócio de, Deus, eu te amo, Deus, tu és maravilhoso. Isso aí é conversa fiada. Quer amar de verdade? Então, apoie todas as atividades que são sociais e que beneficiam o pobre, beneficiam a vítima. Entendeu? Esse é o culto a Deus. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Aquela conversa fiada, aquela conversa para boi dormir, aquilo não é o culto. Deus não precisa daquilo. Deus precisa, Deus quer, Deus é louvado, Deus é alegrado com as pessoas que estão aí ajudando as outras, né? Facilitando. Agora mesmo nessa situação toda que está aí, além da pandemia, tem também agora a questão das enchentes, a questão desse problema todo que está aí. As pessoas que estão envolvidas nisso estão adorando a Deus, exaltando a Deus. Pessoas até que nem não conhecem tanto a Deus e pessoas até que dizem não acreditar em Deus. Eu conheço pessoas que dizem não acreditar em Deus, mas estão adorando a Deus, louvando a Deus, voltadas para cuidar dos carentes. Este é o culto a Deus. Amar quem Deus ama. Estar do lado de quem Deus ama. Esse é o culto a Deus. Entende? Então é isso que nós queremos chamar a atenção hoje, não é? Apoiar ações sociais que ainda existem, não é? Para apoiar o pobre. Não é o rico. O rico já se vira bem. O pobre, que é vítima da ganância do rico. Tá bom? Ok, o que mais? Vamos ver aqui, vamos falar aqui sobre o texto bíblico, tá? Aqui está falando da nova estratégia. Amanhã a gente deve começar, além dessa estratégia, a gente deve começar uma outra estratégia. Vamos aguardar cada momento, cada coisa. Amanhã, né, que é o dia 1º, a gente então deve começar uma nova estratégia, sempre nesse horário. Mas aqui, quanto ao texto bíblico, nós vamos aqui para João. João, capítulo... Deixa eu copiar aqui para poder colocar lá nos comentários, tá? Ok. Então, João, nós estamos no capítulo 6. Nós estamos no versículo 1 a 21, que é a primeira parte, tá? Aqui, ó. A segunda parte desse João é o discurso aos falsos seguidores. Aí é capítulo 6, 22 a 40.
E a partir do versículo 41 até 71, a gente vai falar sobre as reações do eu sou o pão da vida, quando Jesus então afirmou isso. Tá? Nós vamos ver aqui, nós estamos no versículo 7 e 8. Né? Respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. É interessante essa palavra de Filipe para mostrar algumas coisas. A primeira, eles tinham dinheiro. Tá? A Bíblia, inclusive, acho que é no capítulo 7, né, vai dizer de que mulheres, né, de homens muito ricos, as mulheres, né, como Deus usa muito as mulheres, as mulheres de homens daquela época, homens ricos, seguiam Jesus e sustentavam, o texto diz assim, sustentavam o ministério com suas fazendas. Mulheres são anjos, né? Deus, eu acho que esse espírito materno que foi colocado na mulher faz delas anjos. Até a mulher ruim é boa. Até a mulher, aquela mulher que por alguma enfermidade mental, né, alguma enfermidade emocional, né, ela pode ser entendida como sendo uma pessoa má, ainda assim, só pelo fato de ser mulher, só pelo fato de ter esse espírito, né, é uma coisa inexplicável, algo inexplicável que foi colocado na mulher, e eu tenho sempre acreditado que é esse espírito maternal que ela tem, né, faz da mulher assim especial. Então, mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Né? Mas então, a primeira coisa que é mencionada nesse texto, versículo 7, havia dinheiro. E não era dinheiro pouco. Não era dinheiro de esmola, não. Era dinheiro mesmo. A ponto de Jesus fazer aquela pergunta aos apóstolos. Não era uma coisa incoerente, era coerente. Entendeu? Os apóstolos não se assustaram com a pergunta. Os apóstolos apenas, aí você vai ver, vão falar a respeito, aliás, Filipe, né? Está falando a respeito do dinheiro que está naquele momento, mas não era algo assustador. Então eles tinham, e não era pouco, o dinheiro para o sustento daquele ministério. Tá? Jesus não andava como mendigo, Jesus não era um mendigo, ele tinha, tinha sustento suficiente para ele ter uma vida tranquila, tá? Uma vida tranquila. A outra coisa importante nisso é que, como não faz parte do projeto de Deus ficar fazendo milagres o tempo todo, né? A Bíblia vai relatar no máximo, se é que não é a mesma experiência, mas vai relatar no máximo 2 momentos em 3 anos, quando eles vão multiplicar pães para dar para multidões. Ok? Isso quer dizer que mesmo podendo multiplicar pão sempre, Jesus trabalhava com as coisas normais, o natural. Então, precisava do dinheiro para comprar coisa, para comer. Lembra quando nós falamos de Jesus lá em Samaria? Ele ficou sentado naquele lugar e os discípulos foram à cidade fazer compra de alimentos. Então, Jesus não é aquilo que a gente seria se estivesse no lugar dele, né, o tempo todo fazendo milagre. Não precisa comprar pão, não. Aqui a gente multiplica. Porque a gente gosta dessas coisas místicas, a gente gosta dessas coisas, né, diferentes. Jesus não trabalha, Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com coisas normais, com coisas naturais. Entende? Então, essa palavra de Filipe aqui lembra muitos aspectos que a gente tem que considerar, né, a respeito de Jesus e o seu ministério. Então, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. Então, o dinheiro que temos agora, aqui, não é? Vai dar muito pouco pão para poder distribuir a eles. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro. Aí ele agora vai dar uma resposta, não é, sobre... a gente pode até mencionar aqui. Eu vou mencionar. Ele falou, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Né? Então ele deve ter observado que tinha alguém ali que tinha
esse tipo de alimento, e ele então apresentou, aqui tem um rapaz, ó, mas esse pouquinho que ele tem aqui não dá para alimentar muita gente não, né? Não dá para alimentar tanta gente. Deixa eu colocar aqui em evidência. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanto? Nem temos dinheiro suficiente para comprar comida para esse pessoal todo, e o que temos de comida aqui é muito pouco, né? É pouquíssimo para a necessidade dessas pessoas, tá bom? Então, a gente fica nesse pé para amanhã a gente chamar mais atenção um pouco, né, sobre o desenrolar desta situação, que todos nós conhecemos, mas vale a pena a gente ver cada detalhe, não é? Porque a gente vai conhecendo melhor o que está envolvendo aquela situação em que Jesus estava presente. Vamos aqui para o que deveria nos incomodar, não é? Claro que não incomoda. Ninguém perde sono por causa dessas coisas, né? A gente nem está aí, a gente fala que é defensor do evangelho, mas não está nem aí para o que a gente está mostrando de evangelho para o mundo, né? A gente, né, se Deus fosse depender da gente para manter esse evangelho aí vivo e bem na cabeça, na memória das pessoas, ia ser um desastre, né? Então vamos ver o que deveria nos incomodar que a gente pode lembrar hoje. Depois eu vou colocar tudo isso lá no Facebook, tá? Depois do culto, aí eu vou preparar tudo para a gente colocar lá no Facebook. Aqui eu lembro aqui, massacre do Carandiru e chacinas. Chacinas. Isso deveria nos incomodar, porque isso é tão comum no nosso país, esse país que a gente diz que é do Senhor, esse país que a gente diz que é protegido e abençoado por Deus, esse país que a gente gosta de acreditar que, né, que glorifica a Deus, que essas coisas, né, bairristas que a gente tem, que alimenta mais ainda os nossos preconceitos e as nossas intolerâncias, né? Então, massacre do Carandiru e chacinas. Isso deveria nos incomodar como cristãos. Mas não estamos nem aí. A gente escutar que houve uma chacina ontem, né? Para a gente não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Isso não nos toca. Não nos incomoda. Cristãos, filhos de Deus, imitadores de Jesus, não temos nada a dizer sobre isso. Vamos analisar aqui alguns aspectos. 3 tipos de eventos que podemos lembrar aqui. Primeiro, o massacre do Carandiru. Ninguém foi criminalizado por aquele massacre. 100 e tantas pessoas foram mortas. Ah, mas eram bandidos. Ué, não eram amados de Deus? Então podem morrer assim? Né? Segundo, o massacre dos sem terra lá no Pará, lembra? Aquilo fica assim, enrolando. Se fosse o contrário, se fossem os trabalhadores sem terra que entrasse dentro do policiamento lá e matasse os soldados, né? Aquele pessoal, aqueles militares lá, há muito tempo, muita gente já estava na cadeia. Muito tempo. Já estavam apodrecendo na cadeia. Mas quem matou foi a polícia. Aí não, aí agora ninguém tem culpa. E isso não nos incomoda. A gente acha que é normal isso. O cristianismo não tem uma palavra para condenar, para dizer que isso não seria o ideal, não seria o correto. Não é para Cristo, não, é para a humanidade. Não é porque eu sou crente, porque eu sou de Jesus, não. É para a humanidade, isso aí é direitos humanos, isso aí é para o bem da humanidade. A gente não tem uma palavra para falar sobre isso. A gente aceita. É capaz até que tem gente que ora agradecendo pelo que aconteceu. Não duvido. Pelo cristianismo que a gente tem visto,
Não duvido. Gente que ora agradecendo, Senhor, muito obrigado, porque tanta gente lá naquele Carandiru foi morto e tanta gente lá entre os sem terra foram mortos. Não duvido, pelo cristianismo que a gente conhece. Ou coisa pior. Outro fato é chacinas no Rio de Janeiro e outros estados. Mas vamos chamar a atenção do Rio. As chacinas do Rio. Aquilo é tão comum, tão normal, aquilo não nos incomoda. A gente escuta no sábado que muita gente foi morta, é capaz de escutar no domingo que muita gente foi morta no sábado à noite, e a gente vai cultuar tranquilamente aqueles elogios que a gente leva sempre para Deus. Maravilhoso Senhor! Pai poderoso. A gente vai fazer exatamente as mesmas cantigas, as mesmas ladainhas de sempre. Como se nada tivesse acontecido, como se aquela chacina fosse uma coisa qualquer. É assim que a gente faz. Cristãos, seguidores de Jesus, indiferentes. 3 atitudes nos condenam, nos fazem cúmplices dessa bandidagem aí. Com a farda, hein? Tem muito policial maravilhoso. Benção. Mesmo não sendo evangélico ou não sendo religioso, são bons profissionais. Mas tem uma banda podre, bandida. Tem uma parte dos policiais que se tiver uma lei, tirar a arma, olha, a partir de hoje o policial não usa arma, eles deixam o policiamento, porque quem atrai eles não é a vontade de fazer justiça, não é a vontade de cuidar da sociedade, não. É se esconder atrás de uma arma, porque o coração maligno ama botar uma arma na mão para mostrar que ele é macho. Então veja, 3 atitudes que nos condenam como cristãos, tá? E nos fazem cúmplices. Somos culpados de tudo. Primeiro, nosso silêncio, não somos porta-vozes do reino de Deus. Deus entristece o coração, mas a gente se cala aqui, a gente não fala para o mundo. Olha, gente, isso não agrada a Deus. A gente não representa a Deus, não. A gente representa o coração da gente. O coração da gente é de aplaudir. Quer ver uma coisa? Você sabe o que é que mais atrai? Por exemplo, algum tempo atrás eu vi uma emissora de televisão dizendo, olha, a televisão das boas notícias. Né? Foi a Aparecida, TV Aparecida. Ninguém dá atenção para boas notícias. A audiência é quando a coisa é ruim. A audiência que a gente faz, que a gente dá, é para coisas ruins, coisas violentas. É isso que a gente dá audiência. Né? Se você pegar uma novela ou uma história dessa aí só com gente boa, ninguém assiste. Precisa de um ruim, um mal, perverso. Aquilo é que atrai as pessoas. É assim que a gente age. Eu estou falando de cristãos, viu? Não estou falando de pessoas não crentes, não. Estou falando de cristãos. Então, nosso silêncio, não somos porta-vozes de Deus. Segundo, no Rio de Janeiro, presta atenção nisso, tá? Aliás, antes do Rio. Cultos, sim, por que nós somos cúmplices? Ultimamente, né, eu já vi várias fotos de cultos, pastores e igrejas cultuando a Deus fazendo arminha. O que quer dizer isso? Quer dizer uma coisa que está no coração das pessoas. Arminha. Outra coisa eu já vi cristãos falando e pastores falando, e aí o cristianismo fala, bandido bom é bandido morto. Cristãos. E no Rio de Janeiro,
que é o estado mais evangelizado do país, proporcionalmente pelo número de habitantes e o número de evangélicos. É o estado mais evangelizado do país, né? Então, o que é que eu tenho aqui anotado sobre o Rio de Janeiro? É o estado mais violento do país. E eles, por que eles não são piores ainda? Claro que outros estados também fazem isso, tá? Mas o policiamento faz assim, essas chacinas todas, né? Eles matam, depois vão lá e fazem uma arrumação. Eles já andam, eu vou repetir o que eu ouvi. Pode ser que não seja verdade, mas não duvido. Eles já andam dentro do carro carregando uma série de coisas criminais para poder fazer a chacina que eles querem fazer e depois eles vão lá e colocam aquelas armas, aquelas coisas para poder dizer que aquilo fez parte da bandidagem que eles mataram e que eles foram vítimas. Primeiro atiraram e depois a gente revidou. Só que ninguém de nós morreu, ninguém não, porque estamos muito bem preparados e Deus nos protege, mas os de lá morreram todos. Mas eles é que começaram a atirar. Nos pegaram de surpresa, mas ninguém morreu não, mas eles morreram todos. Não sobrou ninguém. E vai ficar nisso, porque, não, estamos averiguando, né? Tem aí não sei quem que vai. Mas é tanta coisa para proteger isso que não acontece nada. E eles sabem disso. Sabe qual é a grande briga deles agora? É andar com câmera. Isso é uma falta de respeito com o policial. Claro que eu estou falando da banda podre. A banda boa querem aquela câmera. Sabe por quê? Porque aquilo, inclusive, protege eles. Dá garantias a eles. Entende? Mas a padre podre não. O padre podre está lutando contra a câmera. Muito bem, o estado mais violento é o estado mais evangelizado. Estimativa é de que a maioria dos policiais são evangélicos. Você acredita nisso? A maioria dos policiais no Rio de Janeiro são evangélicos. É uma estimativa. É uma estimativa. Tá? Agora, tem aqui, eu vou colocar depois lá no Facebook, um artigo que fala que a maioria da população na Baixada Fluminense é evangélica. A maioria da população da Baixada Fluminense é evangélica. E é a região mais violenta do Rio de Janeiro. Agora imagine esse povo no céu. Vai ser céu? Eu não quero estar nesse céu, não. Vai ser céu da boca da onça. Porque esse evangelho que eles pregam aí não muda ninguém e não muda nada. Tá? E isso não nos incomoda. Tá bom? Não nos incomoda. Isso deveria nos incomodar. Tirar o nosso sono. Isso deveria triplicar nossos cultos de oração pelas vítimas e pelos culpados. Tá? O mundo precisava saber mais de qual é a posição cristã sobre isto. Mas o mundo não sabe, porque os cristãos estão diretamente comprometidos com isso. Tá bom? Então isso deveria nos incomodar. Um resumo disso eu vou colocar depois lá no Facebook. Declaração doutrinária. Deixa eu ver meu tempo. A declaração doutrinária não vai dar tempo, tá? Eu tenho 1 minuto. Deixa eu ver se em 1 minuto eu falo isso aqui. Vamos tentar, né? Vamos tentar aqui. Na declaração doutrinária, o ponto que a gente inicia hoje diz assim: estamos falando de Deus Pai, já falamos de Deus único, né? E dentro desse Deus único, então, Deus Pai, depois vamos falar sobre Deus Filho, depois Deus Espírito. Mas dentro dessa ideia do Deus Pai, então diz assim: Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. Tá? Essa é a declaração. Então vamos lembrar o seguinte: Pai de Jesus Cristo. Vamos chamar a atenção um pouquinho sobre isso. Né? Isso aí, quando fala de que ele é o Pai, quando Jesus fala, ó Pai, essas coisas todas, né?
é usando o conceito da cultura apocalíptica. Porque a gente não pode esquecer de que Deus é único, só há um Deus. E esse Deus se manifesta de muitas maneiras. E ele foi identificado pelo cristianismo, né, como sendo um único Deus, mas foi identificado como atuando como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Isso quer dizer que só são esses três? Não. Deus se manifesta de muitas maneiras, basta que ele precise. Né? No Antigo Testamento, por exemplo, ele aparece lá e ele é adorado. Adorado, né? Como ele é chamado lá de anjo do Senhor. Anjo do Senhor. É Jesus Cristo? Não, não é Jesus Cristo. Porque Jesus, né, como Jesus, ele nunca encarnou. Certo? Deixa eu botar aqui. Lembrando que é um só Deus, tá? Então, isso tem a ver, então, com o conceito da cultura apocalíptica, né? Na cultura apocalíptica, desde Ezequiel, o Antigo Testamento já falava no Filho do Homem. Filho do Homem seria aquele que seria enviado por Deus para salvar Israel, não é? O enviado, o Messias, o Salvador de Israel. Só que Israel, com a cabeça deles, né? Cabeça humana, e a gente não pode criticar porque a gente é igual. Eu não digo pior porque eu acho difícil ser pior, mas igual é que eles não entendiam como salvador espiritual, mas como salvador político. Eles estavam aguardando um salvador político, não é? Que libertasse ele dos impérios, né? De Babilônia, persa, gregos e do romano, tá bom? De Roma. Então, o que mais aqui? Para melhor compreensão dos mais simples dos alcançados. Então, por que foi usado isso aí, né? Eles acreditavam no Filho do Homem. Isso era normal, todo mundo conversava isso na época de Israel. Jesus veio, então o povo aproveitou, os cristãos aproveitaram, não é, esse conceito de Filho do Homem e disse, olhe, queridos, esse Filho do Homem que vocês acreditam foi enviado, porque é ele. É esse aqui que é o Filho do Homem. Entendeu? É um aproveitamento do que estava acontecendo na concepção das pessoas. É por isso que ele é chamado de Filho do Homem. É por isso, depois que ele é chamado de Filho de Deus, é por isso que é chamado, né, como sendo o enviado de Deus. É nesse sentido. Para melhor compreensão dos mais simples. Então, você tem pessoas simples e pessoas mais intelectuais para falar. A maioria é simples. Então, você vai usar um linguajar que você alcance esse simples e com a esperança de que o mais intelectual vai acompanhar. Porque é mais fácil isso do que você falar para os intelectuais achando que os mais simples vão acompanhar. Tá bom? Então, usaram essa linguagem mais simples para que mais pessoas pudessem conhecer dessa forma a respeito de Jesus naquele tempo. Também tem o sentido deles terem usado isso como demonstração da hierarquia social e cultural da época. Ele veio, mas ele está submetido a alguém que é maior do que ele, que é Deus, embora ele seja a mesma coisa, entendeu? Ele seja a mesma pessoa, mas Deus está acima dele. Esse Deus que todos nós cremos, não é? Está acima desse que é o filho dele. É uma questão hierárquica, o entendimento de que isso facilitaria a proclamação do evangelho que Jesus trouxe. Teologicamente, ele era o próprio Filho e o próprio Espírito, tá bom? Teologicamente, então não temos como fugir disso. A gente tem que deixar isso bem claro. Jesus era o próprio Deus encarnado. Ah, mas ele não estava no céu também? Ele é onipresente. Ele pode estar em qualquer lugar que ele queira, né? E ele seria o mesmo Deus, sem problema. Ele está aqui comigo e ele está aí com você. E ele está em qualquer parte do mundo. Ele é o mesmo Deus, o único e mesmo Deus, tá? Às vezes é difícil para a gente compreender isso,
mas é assim que funciona, né, quando se trata de Deus, né, com todo o seu poder, com toda a sua glória, tá bom? Vamos ver aqui o que é que nós temos no Facebook até agora. Deixa eu botar aqui o Facebook. Cadê você, Facebook? Tá aqui o Facebook. Deixa eu trazer ele para cá, para a gente, né, conversar sobre ele. Aqui está o culto de hoje, tá? O culto de hoje, ele já está curtido pela irmã Maria Arideia e pela irmã Ivete, tá? Essas duas amadas e queridas já curtiram o culto de hoje. Aqui está falando sobre o dia de hoje. Então, dia 31 de dezembro, o mês é o mês vermelho e o mês laranja, tá? Dezembro são essas duas coisas. É o mês pela atenção do HIV/AIDS e pela atenção ao câncer de pele. O dia 31 de dezembro é dia de Réveillon e da Esperança. É o dia sul-americano de aversão a governos mentirosos com apoio do judiciário e da imprensa. Sempre muito bem pagos para, né, favorecer os interesses dos governos. Dia Mundial Religioso da Eternidade. E Dia Internacional da Corrida de São Silvestre no Brasil. Aqui tem um link, né, que tem aqui, ó, esse link leva para um site onde vai falar muita coisa sobre esse dia. Quem nasceu, quem morreu, os eventos principais que aconteceram na história da humanidade e assim por diante. Para fazer a vida melhor. Diz assim, cortando o peru de Natal, primeiro pedaço a quem preparou. Fazendo a vida melhor, né? O silêncio, muitas vezes, é a melhor resposta. Isso mesmo, muitas vezes. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode, é a orientação para fazer uma vida melhor. Se você quer viver uma vida feliz, amarre-se a um objetivo. Não há pessoas... Cadê? Não há as pessoas ou objetos, mas há um objetivo, tá? É isso que vai fazer você muito feliz. E assim por diante, tem outras orientações aqui interessantes. Aqui tem um vídeo estudo sobre criação dos céus e da terra. Gênesis 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, tá? Muito interessante esse estudo. Está lá no YouTube, clicando na imagem aqui, você vai para o YouTube. Aqui tem outro estudo, um vídeo estudo sobre o amor, tá? Muito bom também. Aqui tem um banner que fala o seguinte, a mente talibã, no cristianismo, joio de todos os tempos. O cristianismo sempre teve joio envolvido nele. E muitos desses, né, tinham e têm a mente talibã. A gente critica o Talibã, mas nós somos iguais, né? Que eu digo nós, são essas mentes que compõem muito do cristianismo. Aqui tem um banner da Anhanguera convidando para o vestibular. Aqui tem um outro estudo, não é? Historicamente, o mundo seria um lugar melhor sem esse cristianismo que a gente tem vivido e mostrado. Então, é um estudo e conversamos sobre isso ontem no culto, né? Então está aqui para que as pessoas possam conhecer algumas informações a mais. Aqui está falando onde nós estamos juntando conteúdos que já preparamos e conteúdos que temos utilizados nos nossos pastorados, tá bom? Então está aqui um local onde você clicando, ele vai abrir um site que pode servir como um aplicativo para que você tenha acesso a muito conteúdo que já usamos e que já preparamos nesses ministérios. Aqui tem sobre a Igreja Bíblica de Cristãos em Famílias. Também é um estudo muito interessante
vale a pena você dar uma olhada. Aqui diz assim: adoração, batismos, ceias, dízimos, serviços, tudo ministrado na família, pela família e com a família. Tá bom? Então é muito interessante essa orientação aqui. Aqui tem o culto de ontem, tá? Clicando aqui, você vai lá para o YouTube e assiste o culto de ontem. E no culto de ontem, enquanto estava disponível, né, aqui no Facebook, nós fomos curtidos por 7 pessoas. Veja só: Rosângela Lima, Marcos Brandão, Sebastião Monteiro, Marcos Souza, Kátia Lauton, Ivete Espíndola e Maria Arideia. Essas pessoas queridas curtiram o culto de ontem enquanto ele estava disponível aqui no Facebook, tá? Muito bem, esse é o material que nós temos no Facebook que está disponível. Algum material que nós vamos ainda, que já tratamos nesse culto, a gente vai estar preparando e colocando também no Facebook, e amanhã a gente deve estar lembrando eles, né, aqui no culto, tá? Vamos aqui para o nosso momento de oração. A nossa oração aqui, ela é em forma de poema, tá? E a gente vai ler esse poema, né, falando a Deus o que gostaríamos de falar nessa oportunidade, nesse momento do nosso culto. Deixa eu colocar aqui no comentário do culto, né, a respeito desse novo momento do culto, que é a oração. Deixa ele chegar aqui, vou colocar aqui. Muito bem. Então vamos fazer a leitura deste poema. Senhor, nosso Deus, louvado sejas por estar conosco aqui neste culto, por nos ajudar a compreender a tua palavra bíblica, por nos auxiliares a perceber o teu imenso e eterno amor, a tua revelação, o teu grande anseio, Salvador. Te agradecemos, Senhor, por tanta gente que é anjo teu, teus filhos maravilhosos que amenizam a nossa vivência, pessoas que suportam os nossos defeitos e limitações, arcanjos benignos que nos suportam as contingências. Pedimos, Senhor, que da mesma forma como são conosco, que tu nos uses a sermos aos outros teus anjos de amor, que sejamos tolerantes com os defeitos e limitações alheias, sejamos para eles teu jeito paciente, amoroso, confortador. Senhor, imploramos como servos e discípulos de Jesus, que sejamos inconformados como verdadeira divina luz. Com este mundo dominado pelo pecado, a injustiça e o mal, que com Mamon sejamos incomodados como divino sal, que sejamos como Jesus a este mundo por teu amor. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração para este momento com o Senhor Deus, tá bom? O lembrete que a gente faz é que na descrição deste culto, no link 6, você tem informações sobre a casa de apoio. No link 4, você tem sobre vídeos, estudos que nós recomendamos. E amanhã a gente vai estar conversando sobre o que deveria nos incomodar
dentro do nosso mundo, né? Dentro do nosso, da nossa proximidade. O que deveria nos incomodar como cristãos que somos, tá? Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com seu futuro. E na sua rede social, divulgue, né? Divulgue que o cristianismo é amor ao próximo. Divulgue isso, né? O cristianismo não é propagação de religiosidade, não. É de amor ao próximo. Isso é cristianismo e é isso que agrada a Deus. Tá bom? A gente fica por aqui. Deixa eu ligar aqui, vou colocar a música, né, para finalizar o nosso culto e a gente vai se despedindo. Que o Senhor Deus abençoe o seu dia, que o Senhor Deus use muito você hoje para a glória dele, né? E que muita gente seja beneficiado com isso, tá? Então, até mais, até amanhã. Deus abençoe. Ótimo novo ano para a sua vida e para a vida de todos ao seu redor. Até mais.